noite a todas e todos. Eu devo confessar que eu estou aqui super ansiosa, tremendo e muito emocionada de poder participar desse encontro e de fazer essa conferência de alegria. E nós vamos falar sobre as famílias e os vulneráveis num mundo em permanente transformação. O ano é 2019 e uma criança acaba de nascer. O local é a Inglaterra. O mundo experimenta as convulsões provocadas por crises econômicas, desemprego, avanço das tecnologias, substituição de humanos por inteligência artificial, fome, falta de moradia, fluxo incontrolável de imigrantes e refugiados, desconstrução da política e surgimento de lideranças populistas, descoladas da ética e dos valores sociais que sustentaram a civilização até então. Ao longo de 6 episódios, as transformações globais impactarão a vida desse recém-nascido e acompanharemos os 12 anos seguintes a partir de uma família formada por 4 irmãos e uma avó. Um casal hétero, sendo a mulher negra, que se divorcia ao longo da trama. Eles têm 2 filhas, uma delas se revela transhumana. Uma irmã caçula cadeirante com 2 filhos, cada qual com um homem com quem não tem contato e que no futuro vem a se casar com um imigrante. Uma outra irmã, militante, revolucionária, lésbica, vive pelo mundo participando de ações e manifestações. Testemunha presencial de uma bomba nuclear detonada na China. E, por fim, um jovem homossexual casado que se apaixona por um refugiado. Eles são órfãos de mãe e perdem o pai ausente, que já havia casado outra vez, tendo ainda um irmão que mal conhecem e com quem não se relaciona. Enquanto as turbulências permanentes e as informações angustiantes bombardeiam a família pelos noticiários, TV e redes sociais, o que se vê é a sobrevivência cotidiana e as adaptações subjetivas, íntimas e pessoais, que aparentemente são banais, se confrontadas com o cenário global. Years and Years é uma série londrina. Poderia ser a história de qualquer uma das famílias em qualquer país do mundo. Nesses tempos de polarizações, confrontos, distopia e desesperança. Poderia ser no Brasil. Poderiam ser as nossas famílias e as fragilidades que nos cercam. Não sem razão, o IBDFAN se reúne uma vez mais, conectado com as permanentes transformações do mundo, para falar de famílias e de vulnerabilidades. O que nós conhecemos e o que experimentamos do passado parece não dar conta das dúvidas e apreensões que sentimos no presente. O peso universal dos problemas tem nos causado perplexidade, assombro, um sentimento de inadequação. Não conseguimos entender o que se passa no mundo. E sem a contextualização dos conflitos outrora privados, nós corremos o risco de reproduzir soluções que se adequavam para as famílias previsíveis e tradicionais, mas que são absolutamente distantes da realidade contemporânea em que vivemos. O turbilhão que nos invade deve ser enfrentado racionalmente, para que a indignação não nos paralise e para que não percamos os importantes direitos conquistados nas 2 últimas décadas, nas 3 últimas décadas, na verdade, especialmente os direitos fundamentais que redimensionaram a importância das relações familiares e ampliaram o respeito àqueles que, historicamente, padeciam de voz e de reconhecimento. Ainda que vez ou outra esqueçamos os limites da nossa condição humana, é apenas deste lugar, entre o nosso nascimento e a nossa morte, que amaremos, nos relacionaremos com os outros, odiaremos,
sonharemos, nos sentiremos responsáveis pela humanidade, manifestaremos nossas limitações e miséria e padeceremos. Eis a estupenda dimensão da nossa humanidade. Somos capazes das maiores proezas e das piores destruições. Compreender a complexidade das mudanças, exercitar a generosidade diante das diferenças e aceitar os pactos possíveis para impedir retrocessos é o convite que eu faço a vocês no início desses nossos trabalhos. Como diagnosticou Bauman, a era líquida em que vivemos, cercados de sinais confusos e propensos a mudanças rápidas e imprevisíveis, talvez seja um período fatal para a nossa capacidade de amar. Ele não se refere apenas a relações amorosas e familiares, mas verifica o quanto é prejudicada a nossa capacidade de tratar um estranho, um outro com humanidade. O medo crescente e turbinado pela política de confronto e genocídio, pelo discurso do poder que alimenta a repulsa ao estrangeiro, ao refugiado, às mulheres, aos homossexuais, nos afasta do difícil e longo processo civilizatório. Ainda assim, nós temos sido capazes de construir uma importante rede de proteção para garantir os direitos dos grupos historicamente vulneráveis. O impacto causado pelo horror das duas grandes guerras nos levou a um Estado democrático de direito, cujo compromisso era a realização dos direitos fundamentais como contraponto ao arbítrio e à opressão. Mesmo depois da queda do Muro de Berlim e da imposição de um modelo econômico globalizado e individualista, mesmo com o estabelecimento de novos paradigmas para a justiça, e em especial para o direito das famílias, mesmo com o naufrágio das ideologias que afastou os cidadãos das grandes decisões, no espaço privado, nós conseguimos avançar na concretização de políticas fundadas nos direitos humanos. É importante, antes de mais nada, desconstruir a fantasia de que em algum momento da vida ou da história nós já vivemos um modelo único de paz e de perfeição, especialmente no Brasil. Para além das guerras e dos conflitos que assombram o mundo, trazemos no nosso DNA de brasileiros uma estrutura social profundamente desigual e perversa. Racismo, machismo e patriarcado nos estruturam e nos definem. E não tem sido uma luta fácil vencer esses fantasmas, em grande parte das vezes, porque negamos o preconceito. O cenário aparentemente pacífico de um passado recente nada mais era do que a submissão e a invisibilidade de grupos vulneráveis, ignorados e silenciados por um poder e por uma elite, excludentes e autoritários. A lente da memória costuma turvar as imagens e selecionar apenas aquelas que nos interessam. Deve ser esse o fenômeno que nos faz sentir saudades de tempos que jamais existiram na realidade. Em tempos de turbulência e insegurança, é natural buscar abrigo em um passado inventado. Alguns desejam a ordem das ditaduras e até elogiam torturadores. Outros desejam o silêncio das famílias tradicionais e patriarcais. Não é verdade que éramos mais éticos e equânimes naqueles tempos. Éramos mais silenciosos. E no silêncio, o maior sofrimento era infligido aos mais vulneráveis, cuja existência era negada. Pessoas com deficiência, crianças, idosos, mulheres, população indígena, negros, eram desconsiderados nas suas diferenças, necessidades e subjetividades. As regras e crenças estabelecidas pelo poder, ao negar as vulnerabilidades, negava a proteção e a positivação de direitos.
Nunca foi a estabilidade do casamento, nem as famílias tradicionais, muito menos as ditaduras, que garantiram à sociedade ferramentas para enfrentar as idiosincrasias da vida. Eram máscaras convenientes, que felizmente foram sepultadas com a promulgação da Constituição de 88, ainda que ao menos formalmente. Apenas nos ambientes democráticos é possível fortalecer os direitos fundamentais, garantidores de igualdade e liberdade, e extirpar a subcidadania que nega direitos. A dignidade da pessoa humana, a promoção do bem-estar de todos sem preconceitos ou discriminações, a igualdade de gêneros, a liberdade de expressão e pensamento, o reconhecimento do afeto como elemento estrutural das relações familiares, foram alguns princípios e valores que transformaram a sociedade e que só se fortaleceram porque o terreno fértil da liberdade assim o permitiu. A construção dos direitos fundamentais e da rede de proteção dos vulneráveis é uma construção frágil e recente na nossa instável democracia. Nunca foi tão urgente zelar pelos controles democráticos, especialmente quando todos os conflitos têm sido deslocados para o judiciário. Há apenas 31 anos, depois de 2 décadas silenciados por uma ditadura, conseguimos positivar direitos e garantias até então negados para grande parte da sociedade. Democracia nunca é um projeto concluído ou estabilizado. A garantia alcançada em tempos de liberdade, resultado de lutas e de resistência das minorias vulneráveis, tem sido vilipendiada por correntes retrógradas, moralistas, conservadoras e até fundamentalistas. A indiferença e o cinismo generalizado que contaminam as instituições podem contaminar as relações pessoais e familiares, impactando de forma negativa os avanços que conquistamos. O quadro se agrava quando, no lugar de políticas públicas afirmativas que resgataram a autoestima dos grupos vulneráveis, se desqualificam os direitos e se desconstroem as mesmas políticas duramente edificadas pela extinção de conselhos, pela burocratização das demandas, pelo silenciamento de vozes e até mesmo pela censura nas artes e na cultura. Mulheres, população indígena, população LGBTI enfrentam violências ainda maiores do que enfrentavam antes, porque legitimadas pelo estímulo de algumas autoridades que acham divertido humilhar gays, lésbicas, mulheres, índios, entre outros. Quando o preconceito é considerado mimimi e quando o politicamente correto é estigmatizado por aqueles que deveriam ser responsáveis pelo seu combate, o ódio avança e os direitos retrocedem. O que pretendem? Que retornemos aos tempos de humilhação e de indignidade? Em que apostam aqueles que defendem a cura gay, o dia do orgulho hétero, o racismo contra os brancos, se não a perpetuação do preconceito que machuca e ofende? Dentre as tantas vulnerabilidades que dependem do nosso cuidado e ação, a mais contundente é o racismo. Não há pesquisa cujo corte não aponte para a estrutura podre da escravidão, cuja existência até hoje nos condena ao degredo da democracia. Não enfrentaremos o racismo senão quando assumirmos objetivamente e sem subterfúgios a sua existência. Nossa história esconde e naturaliza o racismo. O preconceito é institucionalizado. Roger Machado, um treinador negro do Bahia,
em generosa entrevista esta semana, indagou: se não há preconceito, por que os negros têm nível de escolaridade menor? Por que a população carcerária é composta por 70% de negros? Por que os jovens negros são os que mais morrem no Brasil? Por que os menores salários são de negros? Se não há preconceito, qual a resposta? E ele segue, nos apontando a perpetuação do racismo pelo Estado após 388 anos de escravidão. Por culpa dela, populações tiveram direitos negados. Depois de 10 milhões de indivíduos escravizados por 25 gerações, precisamos sair dessa fase de negação. O mito da democracia racial tem impedido o fortalecimento de políticas que garantam aos negros os direitos efetivos que lhes são garantidos apenas formalmente pela Constituição. E é pelo princípio da dignidade que conseguiremos tecer a rede normativa de proteção aos vulneráveis. E o sentimento humano da solidariedade é o que fundamenta esse princípio. O princípio constitucional da dignidade é que nos faz compreender a necessidade de promulgar leis de proteção que efetivem a equidade como pressuposto da cidadania e da democracia. Não há autonomia sem liberdade. Não há cidadania sem equidade. Maria Tereza Martim Palomo, referida por Tânia da Silva Pereira na obra Cuidado e Cidadania, afirma que a vulnerabilidade desmente o mito de que somos sempre cidadãos autônomos e potencialmente iguais. Assumir a igualdade entre os humanos implica deixar de lado e ignorar importantes dimensões da existência humana. Ao longo de nossas vidas, nós atravessamos graus variados de dependência e independência, de autonomia e de vulnerabilidade. E ainda que significativos e inúmeros tenham sido os nossos avanços, estamos muito longe do razoável. O retrocesso está sempre à espreita. Há um enorme abismo entre as legislações e estatutos promulgados e a efetividade dos direitos dos vulneráveis. O que garante a democracia não são discursos, mas direitos. Os avanços jurisprudenciais precisam se transformar em normas. A lei, além de força, tem natureza simbólica. E pela lei e pela implementação de políticas de Estado, desvinculada de governos transitórios e temporários, é que consolidaremos algumas das proteções alcançadas. É impensável, mas é possível que decisões do Supremo que avançaram no reconhecimento dos direitos LGBTI, inclusive quanto à união estável e a criminalização da homofobia, bem como decisões sobre direitos de companheiros, sofram um revés, a depender das composições futuras da Corte, caso os integrantes não sejam terrivelmente constitucionais. Formalmente, nós ainda vivemos tempos democráticos. A forma democrática, no entanto, tem sido insuficiente para barrar a ação da vanguarda do retrocesso. O recrudescimento da violência contra a mulher, mesmo com a Lei Maria da Penha, considerada uma das melhores leis do mundo no enfrentamento à violência de gênero, o aumento de feminicídios, de agressões e mortes a gays, lésbicas e trans, as 63 mil mortes violentas por ano, dizimando jovens pobres e negros entre 15 e 29 anos, as milícias virtuais que ameaçam aqueles que se dedicam à proteção dos direitos humanos, o discurso de ódio que agride, condena e tenta silenciar a todos os que não comungam dos mesmos valores morais, a violência contra terreiros e religiões de matrizes africanas, o desrespeito à população indígena, a tentativa
de silenciar a ciência, as academias, de condenar uma geração a crescer desprovida de senso crítico, com implementações de escolas sem partido, nas quais a sexualidade, o gênero e as políticas identitárias são vistas como comportamentos degenerados, enfim, merecem o nosso repúdio e, principalmente, a nossa atuação intransigente na defesa da democracia. O controle democrático, impessoal, objetivo e republicano e o fortalecimento do Estado laico são fatores essenciais para barrar o retrocesso social, especialmente no que diz respeito ao direito das famílias e dos vulneráveis. Não é possível, depois de tanta luta e de tanto trabalho para o reconhecimento dos direitos, se permitir o questionamento ou a imposição sobre um único modelo familiar, como pretendem alguns. No Brasil, segundo o IBGE, 28.600.000 famílias não se inserem no perfil clássico e superam o modelo tradicional de pai, mãe e filhos unidos pelo matrimônio. São homens e mulheres vivendo sozinhos, casais homoafetivos, irmãos, avós com netos, conviventes, com formações múltiplas, quanto devem ser múltiplos os direitos que as amparem. O modelo de família decorre da cultura e não de algum processo natural. As profundas transformações sociais, especialmente nas 3 últimas décadas, tem exigido do judiciário soluções centradas na socioafetividade, no cuidado e na responsabilidade. A ordem constitucional vigente não é excludente e cabe ao Estado garantir, qualquer que seja o modelo familiar, que os vínculos entre os integrantes se desenvolvam da melhor maneira, protegendo os vulneráveis e protegendo especialmente o direito das famílias que ainda se encontram à margem da proteção estatal. E aí eu trago uma frase para a gente ver como se tenta impor um padrão moral nesses modelos e diz que a imoralidade é a moralidade daqueles que estão se divertindo mais do que nós. Não podemos admitir, nem como piada, que uma autoridade responsável pela execução de políticas familiares suba em um palanque para fortalecer o preconceito, escolhendo roupas e cores para meninos e meninas, para perpetuar os estereótipos de gênero que tanta dor e tanto mal já causaram aos cidadãos. Muito menos podemos admitir que siglas e símbolos de muitas dores e de muitas lutas sejam apropriados por aqueles que negam o direito de existir, especialmente dos gays, lésbicas e trans, e que, quando confrontados, ironizam e tentam responsabilizar as minorias por intransigência e violência, quando o que se está em jogo é o direito à existência, é o direito de ser respeitado como gente e como cidadão. E é imperioso que a nossa resistência se faça pela linguagem que conhecemos, que é a linguagem do afeto, do amor e do cuidado. A linguagem de confronto das redes sociais parece ter transbordado das telas e não tem sido possível sustentar debates e construção de ideias e soluções. A linguagem do discurso amoroso é a linguagem do Barthes. É como uma pele. Eu esfrego a minha linguagem na do outro. É como se eu tivesse palavras em vez de dedos, ou dedos na ponta das palavras. A ignorância impede que o vento da racionalidade participe de qualquer diálogo nos ambientes virtuais. O binarismo exigido por uma linguagem pobre e redutora é o oposto da linguagem a que estamos habituados. O ódio é a ausência da linguagem. E só o afeto, nesse contexto, fortalece a democracia. Juntos, somos mais fortes. Amos Oz ensina como curar um fanático. Na obra, ele aponta que o humor e o afeto
são linguagem incompreensível para o fundamentalismo. Não se deve reagir ao arbítrio com medo, mas com afeto e alegria, armas poderosas para combater o avanço da violência que tenta nos calar. Contamos com as ideias de justiça e de amor para dar passos éticos tateantes, que deverão ser retificados em função do respeito à equidade e às singularidades humanas. Somos seres da experimentação, e a nossa única salvação é a fidelidade ao credo da justiça e do amor. Esse credo é o que nos permite incluir no convívio humano aqueles que, à primeira vista e num determinado momento da história, parecem ser diferentes da maioria, como ensina Jurandir Freire da Costa. Daí a importância do nosso compromisso com uma ética fundada na alteridade, que não naturalize a barbárie e o desrespeito, que não se submeta ao binarismo redutor, que pretende empacotar a complexidade das diferenças nas escolhas morais. Assumamos o novo imperativo categórico sugerido por Luc Ferry na Política do Amor. Hajamos de maneira a desejar ver as decisões que tomamos se aplicarem também aos seres que mais amamos. Hajamos de maneira a que a máxima da nossa ação possa ser universalizada para todos os que amamos. Estamos numa encruzilhada. Escolher lados é determinante para indicar a que direito e a quais famílias se destinam as nossas escolhas. Se pretendemos fortalecer os grupos mais vulneráveis, afirmar os valores de afeto e humanidade, descartar a visão utilitária e preconceituosa e não permitir que preconceitos subtraiam o direito de ninguém, enfrentaremos períodos de muito trabalho e de muita resistência. Há momentos em que a preservação dos direitos é talvez mais importante do que novos avanços. É importante reconhecer a hora de estrategicamente estancar e aguardar. Mudanças são naturais e fazem parte das democracias. Saibamos aguardar sem permitir os retrocessos, especialmente dos grupos vulneráveis, que mais do que nunca precisam da nossa coragem e da nossa voz. O que o direito das famílias nos ensina é que não se vive em harmonia em qualquer grupo social sem aprender a respeitar as diferenças. E que mesmo diante das diferenças e dos barulhos causados por muitas vozes, é possível conviver em grupo, afetuosa e respeitosamente. É esse o espaço da liberdade. Nesses 22 anos, o IBDFAM sempre esteve ao lado das lutas mais significativas na afirmação dos direitos das famílias, especialmente nos direitos dos grupos vulneráveis. O que seria dos direitos LGBTI sem a voz poderosa da Maria Berenice Dias, minha musa? Em ambiente de intensa produção científica, de enorme respeito à pluralidade, de total compreensão de que a democracia é essencial para a manutenção e o avanço das nossas lutas, manifesto orgulho de integrar esse instituto e de pertencer a um grupo liderado pelo Rodrigo, pelo Zeno, Giselda, Paulo Lobo, Ana Carla, Eliene, Paulo Lins e Silva, Rolf, Jones e tantos amigos aqui presentes, que pelas ações e pelas práticas consolidam a esperança em um país mais livre, plural e respeitoso para todos e todas. Em nome deles, eu abraço cada um e cada uma de vocês. Esse ano, completei 25 anos de magistratura dedicada aos direitos das famílias. O presente maior que poderia receber veio em forma desse generoso convite para abrir esse congresso. Já me encaminho para o fim. Se falhei nessa empreitada, a responsabilidade é integralmente minha.
Nunca me imaginei ocupando esse espaço e temo que a emoção possa ter atrapalhado uma fala mais densa e científica. Se tudo der certo, a culpa é do afeto incondicional de vocês e do risco generoso da diretoria do IBDFAN ao me indicar para esse honroso encargo. Somos, no plural, sem a compreensão de que a nossa existência humana é sistêmica e sem a concretização da equidade e do respeito à pluralidade, sucumbiremos coletivamente. Minhas palavras finais vêm em forma de homenagem. Uma homenagem a uma mulher que talvez represente todas as vulnerabilidades de uma pessoa só. Marielle Franco, mulher, negra, mãe, favelada, lésbica, que dedicou a breve vida a lutar pela afirmação dos direitos fundamentais da dignidade, da cidadania e da inclusão. Executada há 581 dias, sem que até hoje se tenham concluído as investigações, sem que saibamos por que foi morta e quem a mandou matar, Marielle sintetiza o nosso compromisso e o nosso desejo de um país mais humano, íntegro e plural. E porque só um poeta é capaz de transformar a dor em ação, concluo com a voz de Braulio Bessa. Diz ele: não prenda o voo da mente a canção de um cantador, os versos de um poeta e o sonho de um sonhador. Não prenda a luz da verdade, não amarre a liberdade nas cordas do preconceito. Prenda a sua ignorância, censura, intolerância e deixe livre o respeito. Seja menos preconceito, seja mais amor no peito. Seja amor, seja muito amor. E se mesmo assim for difícil, ser, não precisa ser perfeito. Se não der para ser amor, seja pelo menos respeito. Há quem nasceu para julgar e há quem nasceu para amar. É tão simples entender em que lado a gente está, e o lado certo é amar. Amar para respeitar, amar para tolerar, amar para compreender que ninguém tem o dever de ser igual a você. O amor, meu povo, o amor é a própria cura, remédio para qualquer mal. Cura o amar de quem ama o diferente e o igual. Talvez seja essa a verdade. É pela anormalidade que todo amor é normal. Não é estranho ser negro, estranho é ser racista. Não é estranho ser pobre, estranho é ser elitista. O índio não é estranho, estranho é o desmatamento. Estranho é ser rico em grana e pobre de sentimento. Não é estranho ser gay, estranho é ser homofóbico. Meu sotaque não é estranho, estranho é ser xenofóbico. Meu corpo não é estranho, estranho é a escravidão que aprisiona seus olhos nas grades de um padrão. Minha fé não é estranha. Estranha é a acusação que acusa inclusive quem não tem religião. O mundo sim é estranho. Com tanta diversidade, ainda não aprendeu a viver em igualdade. Entender que nós estamos percorrendo a mesma estrada, pretos, brancos, coloridos, tem uma só caminhada. Não carece de divisão por raça, religião, nem por sotaque, gente. Seja homem ou mulher, você só é o que é, por ser também diferente. Por isso essa poesia que sai aqui do meu peito diz que a nossa diferença nunca foi nenhum defeito. Eu reforço esse clamor. Se não der para ser amor, que seja ao menos respeito. Obrigada.